Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Caríssimos fiéis, neste quarto domingo depois da Epifania, a Sagrada Liturgia nos faz meditar sobre o nosso amor a Deus. Amor que também é confiança, entrega, doação. Só é possível amar quando se sabe amado. O amor unilateral não existe, porque amor exige amor. Deus nos amou primeiro, e de seu amor temos toda a garantia, porque é pessoa divina, e pessoa divina não insinua, mas é verdadeira e nunca muda. Quando Santo Agostinho nos dá aquela sentença tão bonita, que está em plena consonância com a epístola de hoje: ama e faz o que queres. Para alguns isto parece uma sentença um tanto laxa, como se dispensasse os preceitos morais, como se dispensasse a virtude do discernimento, como se dispensasse as composturas necessárias para o nosso bom convívio. Mas o apóstolo, que precede o Santo Padre, nos deixa bem claro: quem ama de verdade só pode fazer o bem, não faz mal algum. Não pode fazer mal, porque o mal não pode vir do amor, mas somente o bem. Aqui, queridos fiéis, podemos tomar a barca do Senhor hoje, avassalada pelas ondas, jogada de um lado para o outro, como uma figura imagética e bem querida de nossos santos padres. Esta figura que representa a própria igreja como um todo, a barca de Pedro, na qual eu e tu entramos pelo santo batismo, e que nos promete um porto seguro que está nas mãos de Deus e que só Ele mesmo pode dar. Nos promete o céu. A igreja é porta do céu, tábua de salvação. E nesta barca que nos guia por rumo certo, por vezes nas intempéries do mar da história, enfrentamos tempestades terríveis, doutrinas, heresias. Quanto a história da igreja não nos faz pensar de ondas fortíssimas que julgávamos que viraria a barca de Pedro, que nos levaria ao naufrágio e ao desaparecimento. Mas não, em todas elas, o Senhor nos foi o sustento e nos garantiu que chegasse até aqui, onde eu e tu podemos entrar e fazemos a nossa parte da história, o nosso trajeto no mar do tempo, rumo à eternidade. Queridos fiéis, teria eu uma longa lista de queixas a fazer ao Senhor sobre ondas e tempestades, ventos contrários e furacões, coisas avassaladoras, que no momento de nossa reflexão, de nosso exame histórico, dizemos, como hoje disse o apóstolo: Senhor, não te importas, estamos perecendo. Não são poucas as coisas, queridos fiéis, que podíamos colocar para dizer ao Senhor que parece que Ele está mudo, inerte, alheio, distante. O Senhor não está morto, apenas dorme. E quem dorme pode ser despertado, e desperta. Desperta na hora oportuna. Aquele que tem ciência sobre todo o criado nunca perde a consciência do tempo e dos fatos. Não precisa ser avisado, não precisa ser despertado. Aquele que conhece e sustenta as Pleiades e as potestades, acaso não sabe? Não sabe de um burburinho no mar da Galileia? De um vento que vem do sul e que sopra contra esta pequena barca,
na qual ele mesmo se quis fazer? Ah, sabe sim, já o sabia de antemão, sempre o soube, e sabe também como será. Aqui não está em questão a segurança da barca, nem mesmo a garantia da vida de seus tripulantes. Os navegadores, nós temos nossa garantia em Cristo. Nenhum só fio de vossa cabeça perdereis. Aqui está a pergunta que deixa a ecoar aos discípulos: por que tendes medo? Ainda não tendes fé? Ah, queridos fiéis, quando esta pergunta sai da boca de Cristo, as ondas já não importam mais, nem o vento, nem a porcela, nem o tufão. A voz dele, a palavra dele é maior que o mar, maior que seus perigos. E agora a guerra das ondas se vai para dentro do coração. Por que ter medo? Por que vacilar? Por que duvidar? O amor não é garantido? É sim, e já vimos o seu preço e já o pagou. O que falta é a fé. Como a fé fraqueja. Como a fé fraqueja no tempo, fraqueja nos perigos, fraqueja diante do medo da morte, do sofrimento, do esquecimento, da aniquilação. Acaso o amor já não nos garantiu tudo isso de antemão? A consciência diz sim. O coração palpita forte e ainda vacila, porque tem medo. Queridos fiéis, quando Santo Agostinho diz: ama e fazes o que queres, podemos nós também olhar para dentro desse nosso coração vacilante, que é sacrário da fé, que já é consagrado ao Senhor desde nossa unção batismal. Como é difícil amar. Como o amor pode se tornar uma realidade estranha, irreconhecível, mascarada e por vezes perdida, quando Cristo está dormindo e não nos fala claramente o que é amor e o que não é. Ó joio e trigo que crescem no campo do coração humano, é preciso separar, é preciso esperar, é preciso provar. Aqui, queridos fiéis, nos vem o mandamento do apóstolo. Devemos sim amar o próximo. Aqui cumpriremos toda a lei, mas devemos amar como Cristo nos ensinou a amar, não com aquilo que nós fantasiamos de amor. O tempo presente, esta é a fase da barca de Cristo no mar da história, parece perder o sentido de duas palavras: amor e fé. Não exagero, querido fiel. Pense bem. Ainda sabemos o que significa a palavra fé? Ainda chamamos de amor aquilo que é amor? Minha experiência diz que não. Por vezes, chamamos o egoísmo de amor e damos a ele todos os louros de vitória. Quando ele vence, coroamos o inimigo como se fosse nosso herói. Por vezes chamamos de fé uma obstinação desprovida da revelação divina, desprovida da palavra que Deus infundiu pelo Espírito Santo na sua igreja, do patrimônio da fé verdadeira. Chamamos de fé um impulso de nossa consciência, uma obstinação de nosso pensamento, e quando somos obcecados por isto, coroamos a esta obstinação
com a coroa do louro da vitória. Minha fé venceu, mas não era fé. Era obstinação cega e desvairada, desprovida da iluminação divina, desprovida da verdade que brota dos lábios de Cristo. Ah, que triste! Trouxemos a inimiga para estar conosco e ela nos traz a morte. Aqui, queridos fiéis, estas ondas que avassalam contra a barca de nosso coração agora se dão nos sentimentos, nas razões, nos impulsos. Quando Cristo dorme, silencia, nos pede a profissão de fé, o ato de fé, o ato heróico da fé, ele fica em silêncio. Queira que Deus, em sua misericórdia, nos suscite a fé verdadeira e o amor que vem dele, para que não ouçamos como o apóstolo hoje: por que tens medo? Ainda não tendes fé? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.